Fala galera, meu nome é Leonardo Siracusa, sou o atual presidente da Liga, estou no 4º período de Economia e hoje estou participando do meu primeiro episódio do SMEC Talks, nosso 2º episódio. E aí, Ramon? Fala pessoal, vocês já devem me conhecer do último episódio, participei do último episódio entrevistando os professores Marcelo e Cristiano Arrigoni. E hoje a gente está aqui com o Rafael, que é head do Itaú Asset, tá com o fundo dele, o Itaú Quantum. Vou deixar um pouquinho ele apresentar um pouco mais para vocês, explicar um pouco mais o que ele faz, qual a experiência dele de mercado financeiro, quem é ele no mercado e um pouquinho da carreira dele assim, acadêmica. Valeu pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar no 2º episódio, sucesso aí pro podcast de vocês. Então vou resumir a minha trajetória e a gente vai para as perguntas e bate esse papo. Então resumindo, eu fiz engenharia eletrônica na FRJ, eu estava indo para um caminho mais de computação, de trabalhar com dados, trabalhar com números, tinha feito um estágio numa multinacional. No final da graduação apareceu uma oportunidade totalmente inusitada de fazer um mestrado na Arábia Saudita. Eu não pretendia sair da graduação direto para o mestrado, mas surgiu essa oportunidade de fazer parte da primeira turma de uma universidade. Era um projeto de 20 bilhões de dólares, pegando alunos do mundo todo, professores do mundo todo. Então resolvi embarcar nesse projeto, foi super legal, passei 2 anos lá fazendo mestrado em engenharia elétrica. Nesse meio tempo ainda fiz um summer job na IBM em Nova York, ainda na área de análise de dados, onde eu estava guiando a minha carreira. E terminando o mestrado, eu tinha uma proposta muito boa para ficar na Arábia Saudita, trabalhando na Saudi Aramco, até a maior empresa do mundo, teve o IPO recentemente, uma empresa de petróleo, como fosse a Petrobras da Arábia Saudita. Tinha uma proposta boa para ficar por lá, mas voltei para o Brasil com a cabeça de querer começar no mercado financeiro. E de querer trabalhar no mercado financeiro. Na verdade, eu acho que hoje em dia vocês sabem muito mais de mercado financeiro do que eu sabia na época. Isso foi início de 2011. Na minha época não tinha liga, não tinha tanto conhecimento público assim, sobre o mercado financeiro. Mas eu tinha um pouco isso na cabeça, que eu queria ir no mercado financeiro, que teoricamente pagava bem, pessoas de alto potencial tinham que ir para essa área. E acabei entrando num fundo de investimento. Eu entrei num fundo de investimento de ação chamado STK Capital. Entrei lá no iniciozinho de 2011 na área de operações, que é uma área que muita gente entra no mercado financeiro, e dali fui desenvolvendo usando o skill que eu já tinha de trabalhar dados, trabalhar números, usando isso aplicado a um fundo fundamentalista de ação. Então na STK eu fui indo um pouco para a área quantitativa, que é a área que hoje eu estou no mercado financeiro, a área que eu segui no mercado financeiro, mas era muito pensando assim, em sistemas de apoio à decisão, de criar modelos, criar sistemas para apoiar os gestores e os analistas para tomarem decisões melhores. Então nesse meio tempo eu ainda fiz mais um mestrado lá no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças, então um mestrado muito específico para quem quer essa área mais quantitativa. Eu decidi ficar na STK até 2018, saí para ver um novo projeto e resolvi fundar a Quantamento. Na verdade foi o projeto do Vitor Deué, que ele me chamou para embarcar, eu me juntei a ele e a gente mais um sócio, a gente fundou uma asset independente chamada Quantamento, uma asset focada em modelos quantitativos, que eu acho que até vai ser um pouco da pauta hoje da conversa. A gente passou 2019 todo nesse processo de lançamento de gestora, não sei se vocês sabem, mas tipo, lançar uma gestora não é um processo fácil, tem muita burocracia, CVM, Ambima. Então a gente lançou no final de 2019, ficou com uma asset independente de 2020 a 2021 e apareceu a oportunidade da Itaú Asset de incorporar a gente, como tivesse comprado a Quantamento. A Itaú Asset é a maior asset independente do Brasil e lá tem esse projeto que chama de multimesas. É como dentro da Itaú Asset é como tivessem várias assets independentes. E hoje em dia a Quantamento é uma dessas assets independentes. Então hoje é Itaú Asset Quantamento. Então hoje onde eu estou no momento, eu coordeno toda a parte de pesquisa quantitativa dentro da célula da Quantamento, dentro da Itaú Asset. Pô, muito legal, Rafael. Eu fico meio curioso a respeito da Quantamento, assim, de realmente, é que eu pesquisei um pouco na internet, realmente fica meio aberto qual o seu papel dentro do fundo e como que você gera os processos no dia a dia. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Então, a Quantamento ela nasceu com uma proposta de ter modelos quantitativos para tomada de decisão. Na STK, que eu fui sócio antes, era uma asset bem tradicional. De ação. Tinha o gestor, tinha os analistas, e eu era o que depois até virou um pouco moda as assets terem, que normalmente chama de área de data science ou área quantitativa, mas eu já fazia isso lá desde 2011, 2012, que era criar modelos para apoiar a decisão. Isso não quer dizer que era um fundo quantitativo, mas os gestores, os analistas usavam muitos modelos para embasar melhor a decisão. Uma asset quantitativa, eu crio hoje em dia modelos para tomar a decisão.
Então eu vou testar premissas, testar variáveis, testar modelos, mas esse modelo vai tomar a decisão final de compra e venda. Mas a Contamento, ela foi o projeto de ser uma asset quantitativa, mas ter uma supervisão humana. Então, por exemplo, a gente cria um modelo que toda semana, todo mês, seleciona ações para comprar e ações para vender. Então, pode ter coisas que o modelo está vendo, mas que ele não está vendo, na verdade. Mas um analista humano está sabendo de uma notícia que aconteceu, ou de um fato relevante que aconteceu. Então, tem essa possibilidade, essa interferência humana. Então, na Contamento tem essa mistura da parte quantitativa com a parte fundamentalista, por isso esse nome é Contamento. Mas a minha área, especificamente, hoje eu coordeno toda a pesquisa quantitativa. Eu estou no time quantitativo da Contamento. Do outro lado, tem uma equipe de analistas fundamentalistas. Então, meu trabalho é muito ter novas ideias, ver como estão os modelos existentes, desenvolver, pesquisar, implementar, executar ideias quantitativas. Acho que nessa ideia que você entrou aí, que você analisar, né, como é que você vai ver o passado daquelas ações, como é que ela projetou para ver como é que ela vai estar na frente, né? E aí, nesses modelos quantitativos entra a questão do backtest, né? E acho que até para a gente poder entrar mais à frente, poder debater um pouco mais sobre esse mundo quantitativo, esse fundo de ações quantitativo, acho que a galera tem que entender um pouquinho melhor como é que funciona o backtest. Aí queria que você pudesse explicar um pouquinho mais para a gente. Nossa definição, não tem uma definição formal, o que é um fundo quantitativo? Eu acho que quantitativo muita gente hoje em dia, praticamente todo mundo usa dados, usa números para tomar decisão. Isso não quer dizer que é um fundo quantitativo. Eu acho que na nossa definição, acho que para ser quantitativo precisa de duas coisas. Ser sistemático e ter um processo de backtest. O que é um processo de backtest? É um processo científico. Assim, você tem uma ideia ou uma tese de investimento que tal fator funciona e você vai testar se realmente aquilo funcionou no passado ou até em alguns casos, mas não vale a pena, vai complicar mais, até fazer projeções futuras e simulações futuras. Mas basicamente você tem uma ideia, tem uma premissa e você valida essa premissa se ela realmente funciona no passado. Um gestor, discricionário, que chama de gestor normal, bem ou mal ele tem um pouco um modelo na cabeça dele. Quando tal variável está assim, a outra está assim, é um bom momento de comprar dólar ou comprar bolsa. O fundo quantitativo vai partir de uma premissa, mas ele vai testar e validar. Então esse é o processo de backtest. Você tem uma premissa, pegar os dados, trabalhar os dados, construir as regras e testar essa ideia como teria performado. Aí a segunda parte, que é do sistemático, que é uma vez aprovado esse processo, você sempre vai operar ele da mesma forma. Então, ser sistemático é isso. Você tem lá uma regra de investimento, deu o sinal, você vai executar. Tira um pouco o fator emocional de investimento. Eu acho que qualquer área, eu acho que o fator emocional conta muito. Assim. Eu acho que quem já investiu na vida sabe que é difícil não se levar pelas emoções. Assim. Um exemplo clássico é quando você vê o gráfico pós-Covid. Você vê aquela recuperação em V. Quando você vê o gráfico, era óbvio, assim, ter comprado a ação aqui, eu teria ganho 100% e em 4 meses recuperar, claro que é melhorar. Mas quando você está vivendo aquele momento lá da pontinha do V para baixo, você acha que vai piorar ainda mais, o Covid vai se espalhar para o mundo todo, sei lá, vai morrer todo mundo, você começa a projetar cenários piores. E às vezes um modelo quantitativo consegue tirar esse fator emocional e naquele momento eu falo, não, está muito descontado, está muito barato, eu vou, tá na hora de aumentar a exposição. Então ser sistemático ajuda a tirar um pouco esse fator emocional da decisão. Isso até é interessante, isso até é uma pauta no mundo de quantitativo, assim, de fundo quantitativo, entra até um pouco de misticismo, de ter uma fórmula mágica, até em nome do Joe Greenblatt, ficou bem famoso lá o livro dele, Fórmula Mágica, ele define alguns fatores assim para entrar, sair, então entra até um pouco de misticismo, mas na verdade é basicamente a análise fundamentalista aplicada à programação, a um modelo assim que vai replicar o que foi criado antes, né? Depende o quantitativo pode operar vários tipos de mercado. Você pode operar baseado em uma análise fundamentalista, que é basicamente que normalmente chama de factor model, que tem um pouco a ver com esse livro, assim, de você usar fatores que vão estar olhando o balanço da empresa, como é que está a saúde financeira da empresa, como é que está a dívida dela, a evolução da dívida, a margem de lucro e daí você validar fatores e montar uma carteira baseada nesses fatores. Isso é só um exemplo, você pode operar utilizando vários outros tipos de modelo.
operar o mercado de juros, de moedas, de commodities, mas o principal é que ele não é uma coisa mágica, principalmente que muita gente acha. Que tipo, quantitativo é isso, vai sair jogando um monte de número lá, o computador vai aprender sozinho por inteligência artificial, vai sair comprando e vendendo ações e ganhar dinheiro fácil. Isso é impossível, nenhum fundo consegue. O que tem o quantitativo é um fundo diferente e às vezes é interessante para o investidor ter na carteira dele, porque ele vai estar fazendo coisas diferentes. Às vezes muita gente tem 10 fundos multimercado na carteira, acha que tem uma carteira diversificada. Mas são 10 gestores brasileiros que estão olhando as mesmas variáveis, estão conversando entre si e às vezes todo mundo toma a mesma posição. O fundo quantitativo está vendo outras variáveis, está vendo outros mercados e consegue ter uma diversificação melhor e ser mais diferente do resto. Mas não tem nada mágico, assim, não tem nenhum fundo quantitativo que vai ganhar dinheiro todo dia, todo mês, vai ter períodos ruins, vai ter períodos bons. É meio que uma outra classe de investimento. Entra muito nesse senso também, a galera acha que o fundo quantitativo é aquilo, você vai criar aquele robô trader e aí ele vai operar para você, vai resolver tudo, você vai começar a ganhar milhões, assim, e não é muito isso, né, nesse sentido. Você tem o robô que vai operar para você vai dar as melhores informações e tudo mais, mas é como se falou, pelo menos no apontamento assim que funciona, né, você tem a parte fundamentalista, você tem a pessoa por trás daquilo, né, como é que você vê a importância da pessoa estar por trás analisando daquilo, não deixar só a máquina tomar as decisões finais? Eu acho que é simplesmente para ter essa supervisão e dar até uma segurança maior pro investidor, que não vai fazer tipo nenhuma loucura, assim. Então, por exemplo, às vezes acabou de sair um fato novo que o robô obviamente não sabe do fato, troca o CEO da empresa, ou acontece algum desastre, vamos pensar, o desastre ambiental lá da Vale, ou uma troca de CEO que teve na Petrobras ou de outra empresa, o robô não sabe daquilo. Então, às vezes pode dar uma indicação de compra ou venda, mas o risco é um pouco assimétrico, assim, tipo, dado que o robô não está vendo aquela situação e o analista tem capacidade de analisar e pesar o risco, às vezes a gente pode tomar a decisão de, por mais que o robô esteja indicando, acontecer esse fato novo e ou não vou comprar ou fazer uma posição menor. Então ele é muito mais para tentar mitigar um pouco o risco de deixar 100% quantitativo. Vai ter 60% ao ano de retorno. Mas, até pensando nesse ponto assim, é claro que o Jim Simons é um expoente, mas qual é a sua visão assim, da habilidade que você vê de um cara que pode se destacar na área quant, tanto para o lado de que vai fazer o perfil programacional, quanto para o lado de análise fundamentalista, porque acaba mudando um pouco o perfil de um analista fundamentalista de uma asset que não é quant necessariamente para uma que é quant, né, eu imagino. Até o próprio Jim Simons, assim, uma referência assim, no mercado quantitativo, tem um fundo o que chama Medallion, teoricamente ninguém tem acesso real aos dados, mas normalmente quando sai são performances extraordinárias. Mas o próprio Jim Simons, dentro da STK, a gente tinha um programa, eu participava desse programa, que normalmente chama de Fund of Funds, de você investir em outros fundos. Então a gente investia no fundo da gestora dele, chamado REEF, da Renaissance Technology. E o fundo tinha retornos bons, mas nada extraordinário. Em 2020 o fundo foi bem mal, assim, então mesmo o fundo quantitativo do Jim Simons passa por momentos ruins. Tem esse fundo Medallion, que teoricamente é só para os sócios, que aí esse sim, teoricamente, tem um retorno muito bom. Então, mas para mostrar que o mesmo quantitativo lá fora não tem um retorno assim mágico de ganhar dinheiro todo mês, todo dia. E em relação ao skill, assim, eu acho que a programação para entrar no mercado é muito importante. Até dado que você sabe programação, não adianta nada, porque o robô não se cria sozinho, assim, os modelos não se criam sozinhos. Então você precisa ter uma percepção de mercado, experiência para criar. Mas quando você entra nessa indústria, você vai muito mais executar ideias de outras pessoas. Então quem está entrando lá no meu time vai executar muito das minhas ideias, das ideias do Vitor, mas precisa botar a mão na massa e executar. Então saber programar bem, saber estatística, conhecer os pacotes estatísticos, conseguir ler um artigo acadêmico, é super importante para essa área. Então, e já ter um interesse na área de finanças quantitativas, mas sem programar não adianta nada, porque você entrando, você não vai ser o cara que vai dar as ideias, você vai ser o cara que vai executar as ideias, depois com anos de experiência, aí sim, você pode ser o cara que vai estar dando as ideias, coordenando, e não precisa botar tanto a mão na massa, mas programação é fundamental para essa área. E aí, pensando um pouquinho mais nessa linha de programação, hoje no mercado financeiro como um todo, não só nos fundos quants e tudo mais, a programação está vindo cada vez mais sendo exigida, né?
E quais linguagens você vê assim como as principais linguagens usadas no mercado e maneiras de você aprender isso mais fácil, ou indicações de como estudar sozinho, até uma maneira mais autodidata, assim, como é que você vê essa... Pensando assim na área quantitativa, eu acho que o Python tá dominando o mercado e também em outras áreas. Eu indico, assim, tipo, for aprender uma coisa para a área quantitativa, o Python é o mais utilizado, todo mundo pede, já está ajudando em outras áreas também, em parte de automações. Então, Python eu acho a principal linguagem. Antigamente era até o R, mas hoje em dia vagas que pedem R, vagas muito específicas que talvez, sei lá, o chefe usa o R, então vai pedir uma pessoa que saiba R. Mas sabendo Python, depois para migrar para R não tem problema. Então, no início da faculdade eu sugiro muito que a pessoa meio que se dedique a aprender de verdade uma linguagem de programação. E o que normalmente eu falo, assim, que eu bato muito no ponto, que no mercado financeiro, independente de linguagem de programação, modernização, 90% de quase tudo vai convergir para o Excel. Então é muito importante saber muito bem Excel e, consequentemente, VBA, que está interligado ao Excel. Não que vai ser um grande diferencial, mas é um pré-requisito básico do mercado financeiro. Todo mundo usa Excel, quase tudo vai convergir para Excel. Então saber muito bem o Excel e saber o VBA é super importante. Mas o mais importante é ter essa concepção que é muito mais importante. Se você tivesse duas opções, ou quero entrar logo no mercado financeiro, ou tem que estudar VBA ou estudar Python. Eu focaria em ser muito bom no VBA e ser muito bom no Excel, que você garante uma coisa. O que eu vejo um erro comum, assim, de aluno é querer fazer aquele curso lá, Python for Finance, faz mais ou menos o curso, no final aprende a fazer uma coisa bobinha que é até muito mais fácil fazer no Excel do que fazer no Python, e na prática não adianta nada, você perde as vagas por não saber bem Excel e VBA, e vagas que vão precisar ser programadoras de verdade vão te testar e você não vai passar nesse teste. Então, se você quer aprender uma linguagem de programação, é importante você aprender de verdade, ser muito bom no Excel e VBA para garantir, e aprender de verdade uma linguagem de programação, mas sabe que é um processo de 1, 2 anos de estudo, aí cabe qualquer um, mas eu acho que na prática só aprende mesmo se você implementar e ter projetos para fazer, pensar em projetos, bolar projetos, tentar meio que sempre usar a linguagem de programação, porque linguagem de programação, se você não pratica, ficar só lendo, assistindo aula, você não aprende nada. E até o Léo puxou esse assunto de programação. Como que está sendo visto hoje em dia a utilização, por exemplo, de Deep Learning no mercado financeiro? Se tem espaço até para a pauta as IAs aí generativas, delas acenderem, diminuir os custos dos fundos, inovar de alguma forma dentro do mercado financeiro. Você está vendo alguma tendência de crescimento, de que ao longo do tempo, tanto quant, tanto até fundos fundamentalistas 100% vão começar a usar mais, né, dentro dos seus processos, e o que isso pode impactar nos custos? Eu acho que é um assunto na moda, não está tão mágico quanto as pessoas acham, principalmente na área de investimento, né? Acho que ainda vai demorar muito assim, para ser, tipo, teoricamente, um modelo de inteligência artificial vai conseguir operar bem o mercado. Normalmente, quando eu vejo alguém que fala que usa assim, inteligência artificial para operar, eu já fico um pé atrás, que eu acho que normalmente ou está querendo exagerar ou está mesmo mentindo. Tem muito ruído no mercado para se aplicar técnicas de inteligência artificial. Eu acho que tem outras áreas que dá para aplicar, áreas de classificação, de clusterização, mas para operar de fato o mercado ainda está muito longe. Mas é uma área nova, tem muito que explorar, até como melhorar processo. Então, por exemplo, o que eu vejo gente que está entrando em análise de empresa fazendo, tipo, usar algoritmos de leitura para resumir texto, resumir vários calls, conseguir otimizar um pouco o trabalho. Então, tá ligado nas ferramentas novas, de como usar para melhorar o trabalho, para otimizar o trabalho, eu acho super importante. Acho o erro principalmente quem não quer seguir nessa área, estudar mais ou menos um assunto difícil. Não adianta nada, é perda de tempo, assim. Ou estudo, assim, como eu vou usar uma coisa que já está pronta para melhorar a minha vida e agilizar, mas muito mais para agilizar processos e melhorar processos do que, teoricamente, fazer algo assim, mágico, de achar uma coisa que vai achar uma fórmula mágica que vai melhorar. Mas claro, tem muitas ferramentas novas que podem agilizar o processo, e principalmente quem está entrando,
vai entrar com essa cabeça nova. Eu acho que é um destaque muito grande para a carreira. Você acabou de entrar num estágio, viu uma ferramenta que consegue resumir vários calls de empresa, por exemplo, ou ver o sentimento de um call ou de uma ata do Banco Central. Então, algo que pode melhorar o processo, eu acho que pode ajudar bastante a destacar no estágio. Mas é muito mais pensar em coisas práticas do que ficar naquela coisa filosófica de estudando coisas que você vai acabar não aplicando. É verdade, e o Ramon tocou no assunto aqui da IA, e acho que isso traz muito para a próxima pergunta já, né? Hoje a gente vê várias estratégias quant, até no próprio desafio do Itaú Quant, né? A galera usando a inteligência artificial para poder medir sentimento no Twitter de determinada cripto, ou então, através da inteligência artificial, que lê as notícias, consegue medir o sentimento de como é que vai performar o dólar. Enfim, como é que você vê essas estratégias? E, cara, é um diferencial, assim, é um pensamento muito fora da caixinha, é o que você falou agora há pouco, né? Pode ser um pouco de mentira, um pouco de ruído de mercado, ou essas específicas de você sentir o sentimento trazem realmente resultados? Como é que você vê isso? Eu acho que, principalmente o mercado brasileiro, não é tão grande quanto o mercado americano, então mesmo até sentimentos de Twitter não tem um volume suficiente para medir, mas nos Estados Unidos tem muita gente que faz, e eu acho que realmente tem algum impacto, principalmente ações, porque bem ou mal ações, é importante entender, assim, elas se movem pelo fundamento, mas às vezes no curto prazo elas se movem por narrativas. Então entender qual narrativa está fazendo aquela ação subir ou cair é importante. E às vezes isso de você compilar uma série de informações e conseguir extrair o sentimento ou até mesmo uma narrativa é importante. Então lá fora já tem várias empresas que provêm esse tipo de dado. E aqui no Brasil ainda é um mercado menor, mas é uma área interessante de você conseguir extrair sentimento de texto, você consegue resumir muita informação e ter uma informação mais precisa para tomar de decisão. E você tocou no ponto dos Estados Unidos. Tem uma certa diferença entre o mercado dos Estados Unidos e o mercado brasileiro. O mercado brasileiro costuma geralmente ter muito mais assimetria do que o mercado dos Estados Unidos, até o impacto de narrativas. Os gestores tendem mais a conversarem entre si, os analistas também. Então a gente acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, tendo mais assimetria de informação do que num país como os Estados Unidos, por exemplo. Então, poderia dizer que um modelo quant é mais efetivo nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, exatamente pelo robô não conseguir prever, saiu um CEO, o analista contou para o gestor o resultado da empresa antes de sair. Existe isso? Tem uma boa pergunta. Eu acho que o principal que você vê, essa assimetria que você falou, acho que a melhor forma de ver o que acontece nos Estados Unidos chama na earning season, que é quando as empresas estão divulgando resultado. É muito comum até empresas grandes, tipo Apple, Microsoft, Google, assim, depois que sai o resultado, a subir 10%, 15%, algumas menores subir 30% ou cair 30% depois do resultado. Então aqui no Brasil é mais difícil de ver isso. O que acontece é você vê às vezes a empresa convergindo para o que vai ser o resultado. Então vai sair um resultado positivo, você vê que ela já subiu uns dias antes. Então justamente porque aqui no Brasil acaba vazando mais a informação, o RI da empresa acaba dando mais informação do que deveria dar. Lá fora eu acho que eles levam muito mais a sério a questão da segurança da informação. O RI nunca vai dar uma informação privilegiada para alguém, porque pode ser até preso por causa disso. Então nesse fato, talvez possa ser que modelos quantitativos funcionem, mas também daqui tem esses sinais dessa tendência, por exemplo, de como a ação está performando antes do resultado, que pode ajudar. Então faz parte do quantitativo entender cada mercado e criar modelos específicos para cada mercado. Então aqui no Brasil pode ser um modelo que vai estar vendo os sentimentos dos analistas antes do resultado, o que acontece. Lá fora pode ser um modelo que, dado essas surpresas grandes e essas variações grandes pós-resultado, ele tome uma decisão pós-resultado, o que aqui no Brasil não ocorre tanto, então não seria possível. Então é super importante entender as características do mercado para pensar em modelos quantitativos, mas cada mercado, nem sempre o modelo que funciona aqui vai necessariamente funcionar em outro mercado. Exatamente, e o mercado já vai precificando esse tipo de coisa com antecedência aqui no Brasil, né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, né? A gente já até ouviu histórias de gente contando assim,
os analistas do fundo vão ligar para o RI da empresa para tirar dúvida e tudo mais. Aí pergunta assim, pô, eu acho que o valor vai vir em tanto. Tá quente ou tá frio, né? Esse tipo de história roda muito, né? Isso aí, nos Estados Unidos, você falar com a RI de uma empresa, eu acho que ele desliga na sua cara, assim, nem continua a... Exatamente, aí o mercado já vai precificando esse tipo de coisa com antecedência aqui no Brasil, né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, né? A gente já até ouviu histórias de gente contando assim, os analistas do fundo vão ligar para o RI da empresa para tirar dúvida e tudo mais. Aí pergunta assim, pô, eu acho que o valor vai vir em tanto. Tá quente ou tá frio, né? Esse tipo de história roda muito, né? Isso aí, nos Estados Unidos, você falar com a RI de uma empresa, eu acho que ele desliga na sua cara, assim, nem continua. Saindo um pouco do quant e puxando mais as suas excentricidades, eu dei uma pesquisada breve sobre você para fazer o podcast e tudo mais. Vi que você participou do Shark Tank, inclusive tô devendo assistir esse Shark Tank aí. Eu queria saber assim, mais sobre a sua história. Vi que você lançou um livro também, que você foi para a Arábia Saudita. Eu queria principalmente saber um pouco mais sobre o livro, como que você de um cara lógico, saiu para desenvolver essa sua parte, vamos dizer assim, mais desenvolta assim, de falar com os alunos, escrever um livro. Poder me contar mais um pouquinho? Então, eu acho que tem essas questões mais aleatórias mesmo, que saem um pouco até de um analista quantitativo do mercado financeiro. Eu acho que teve isso de ter escrito um livro contando a experiência do mestrado na Arábia. O livro especificamente, tipo, não foi ideia minha, nunca imaginei escrever um livro, mas na época, hoje em dia, não sei exatamente o que ele faz, mas chama Ryan Santos. Na época ele era um escritor, tinha um blog, ele entrou em contato comigo e falou que você não tinha interesse de contar aquela história do livro da minha experiência de ter feito parte da primeira turma da Arábia Saudita. Então achei super legal escrever essa história, nunca imaginei na vida escrever um livro, escrever o mestrado, fazer parte da primeira turma de uma universidade. Antes eu acho que eu tinha muita cabeça de muita gente aqui no Brasil tem, assim, tipo, faz a faculdade, vai trabalhar, fica 30 anos na mesma empresa, ou vira funcionário público. Muita gente da minha turma, era a época do boom lá da Petrobras, tinha acabado de descobrir o pré-sal, então quase metade da minha turma foi ser funcionário público da Petrobras. Então tinha muito essa cabeça também, provavelmente seria meu caminho se não tivesse aparecido esse mestrado. Mas fazer parte da primeira turma de uma universidade mostrou assim como é legal você começar projeto, ter um pouco essa característica empreendedora, abriu muito a minha cabeça, que me fez ir para esses novos caminhos. Então teve essa questão do livro, também ajudou um pouco a abrir, acho que o principal do livro é abrir um pouco a cabeça com questão de se expor e internet. Eu acho que muita gente, até do mercado financeiro, acho que com os podcasts, começou a ter os Stock Pickers e outros podcasts, mas o pessoal do mercado financeiro perdeu um pouco o medo de aparecer na internet. Porque antes o pessoal tinha muito medo, achava que ia aparecer na internet, podia ser cancelado, podia ser um desastre, sei lá, falar alguma besteira e acabar com a carreira dele, mas viram que você está dentro de um lugar sério falando coisas sérias, a chance é quase zero de acontecer isso. Mas aí o livro ajudou isso na questão de perder um pouco o medo de me expor e de me expor na internet. Até tinha um pouco medo na época do livro, eu botei até como Rafael Coelho, não botei como o meu nome do meio ao invés de Rafael Lavrado. Mas aí depois disso eu fui vendo que não tinha nada demais. Acho também a questão de dar aula, que é uma coisa que eu gosto bastante. Lá em 2015, 2016, eu botei na cabeça que queria começar a dar aula. Eu mandei e-mail para todas as universidades aqui do Rio de Janeiro, literalmente todas, das melhores às piores. Na minha cabeça, eu achei que ia chover e-mail, assim, tipo, eu já tinha 2 mestrados, já tinha experiência de 6, 7 anos no buy-side. Falei, todo mundo vai me chamar para pelo menos dar uma aula. Recebi resposta nenhuma de nenhuma faculdade, mas um professor do MBA de Finanças da FRJ me chamou para dar aula. Ele me chamou, eu acho, até tudo que eu ganhei para dar aula, eu investi em fazer curso de oratória, apresentação, comecei a dar palestra em Liga para desenvolver isso, e dei essa aula e gostei muito, assim, é uma coisa que eu gosto muito, faço como hobby, adoro ajudar os alunos, dar aula, compartilhar conhecimento, e foi tipo uma carreira meio paralela que eu desenvolvi, essa parte de dar aula, de compartilhar conteúdo, dar palestra em Liga. E eu já dei palestra naquele TED Talk também, TEDx, né? Então é algo que eu gostei comecei em 2016 e ganhei essa paixão por fazer. E por último, Shark Tank, que esse sim eu acho que é o mais aleatório de todos, assim, como eu fui parar no Shark Tank. Que esse aconteceu aleatório de
uma oportunidade de investir, de ajudar 2 pessoas a abrir um restaurante. Estava num período de transição entre a STK e apontamento, então tinha um pouco mais de tempo livre. Teoricamente era para ser só um investimento pequeno. Eu investi, vi que tinha potencial, comecei meio que brincar de empreender. Quando eu vi, tá faturando muito, assim, faturou R$1 milhão em 4 meses lá o restaurante, vi que tinha potencial. Aí um dia eu estava vendo na TV o Shark Tank americano, algo parecido, meio apresentando lá o produto, falei, pô, vou me inscrever no Shark Tank do Brasil. Me inscrevi, surpresa, passei. Quando eu vi, eu tava lá no Shark Tank em São Paulo apresentando. E uma coisa totalmente fora da zona de conforto, assim, tipo, principalmente não ser na minha área, no mercado financeiro. Eu tava, teoricamente, vendendo uma participação no restaurante que eu tinha criado. Mas eu acho super legal ter essas experiências diferentes, ter essas histórias para contar, sair um pouco da rotina 100% do mercado financeiro. Então, tem lá na internet o programa. Eu não gosto muito de assistir porque na prática, não sei se quem conhece, vocês conhecem o programa? Sim, já tem, cara. Basicamente, você apresenta uma ideia, o seu negócio, e você pede um valor em troca de investimento. Mas na prática você fica lá no estúdio, na negociação, na gravação, umas 2 horas e vira 10 minutos de edição. Então eu acho que acabou ficando uma edição assim como eu fosse assim, o cara que não sabe nada do mercado financeiro e tá explorando pessoas humildes aqui no restaurante. Você vê os comentários assim, fica um pouco essa imagem. Então eu não gosto nem muito de assistir. Eu acho que eu vi 1 ou 2 vezes, nem vejo muito. Mas eu gosto da experiência de ter participado. Mas foi legal a experiência, mas mostra que tipo, se tivesse sido ruim a participação, a gente não receberia investimento. Então a gente recebeu investimento lá no programa de uma das investidoras do programa, mas faz parte, né? Eu sabia que isso podia acontecer, né? Você fica 2 horas lá no estúdio e vira 10 minutos de programa. Eles fazem de tudo para dar um pouco mais de emoção. Sim. É o objetivo do programa. Então corta algumas partes, põe uma ordem que não aconteceu, põe aquela musiquinha quando eu estou me enrolando na resposta com uma musiquinha tensa. Então, mas faz parte, sabia que fazia parte, mas valeu pelo menos essa experiência diferente, essa história para cada um. E é um choque cultural também, né? Você comentou aí do seu período na Arábia, né? Quando você fez o mestrado. E aí, outro ponto interessante que a gente pesquisou seu, né? Foi que você já visitou mais de 100 países, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho mais disso, tanto a questão do choque cultural de visitar diversos países, de onde é que saiu o interesse, e como é que você concilia isso também, né? Com o trabalho, com o mercado financeiro, né? Eu acho que essa paixão por conhecer novos países veio justamente com a Arábia, porque eu fui para um lugar bem exótico, que é a Arábia Saudita, e lá eu comecei a viajar por países em volta do Oriente Médio. Então, um país que eu nunca sairia do Brasil para ir visitar, tipo Jordânia, Síria, Líbano, Catar. Então, países que normalmente você não vai sair do Brasil para ir para lá, mas eu já estando lá no mestrado, a gente sempre aproveitava para viajar lá. Então, lá eu acho que eu meio criei esse vício, que é você conhecer um lugar novo. Acho que normalmente quem vai a muitos países que nem eu já fui, tem um pouco esse vício de você ir para um lugar que você nunca foi e conhecer uma cultura nova, pessoas novas, coisas que você não está esperando que ver ou existir. Então, eu voltei da Arábia com esse vício de viajar e depois eu consegui meio que conciliar com o mercado financeiro durante as férias de fazer essas viagens. Eu não virei um nômade digital, assim, que eu parei tudo, larguei e fiquei viajando o mundo. Eu fui para 112 países, mas ao longo de quase 12 anos, desde que eu voltei. Então, normalmente sempre conciliando nas férias. Viajava 3 vezes por ano e ia vendo lugares novos para visitar. Trabalhando num fundo de investimento tem uma dificuldade maior, que é difícil você ficar muito tempo fora. Então, acabava dividindo em 3 férias assim, de uma semana, espaçar no ano, mas cada férias dá para conhecer 2, 3 países novos. Fui fazendo isso ao longo de 12 anos. Pô, eu acho muito legal esse fato de você ter essas excentricidades, porque geralmente o pessoal relaciona um cara de lógica, um cara de lógica, o pessoal pensa logo num cara que fica em casa lá fazendo conta assim o dia inteiro. E você tem essas coisas, você escreveu o livro, dá aula, fala bem demais, e eu acabo ficando interessado assim, como que você relacionou assim a sua carreira, que você passou pela área do buy-side, uma área que não é nem um pouco leve, para conciliar com essas suas excentricidades, esse eu que você desenvolveu por fora, assim.
Eu acho que tempo a gente sempre arruma, assim, tipo, acho que é mais questão de organização e de querer, assim, até o próprio as viagens, assim, não é algo, teoricamente, a forma mais otimizada de você conhecer o mundo, assim, teoricamente é melhor ser um nômade digital, ficar viajando o mundo com todo o tempo e visitando os países, então eu consegui fazer isso, mas de uma maneira mais corrida e não tão ótima do que deveria ser, mas é algo que eu consegui fazer. Então, a maior questão é tentar balancear tanto o trabalho com tentar coisas fora, até para abrir a sua cabeça, pensar em novas áreas, desenvolver novas áreas, desenvolver novos skills. Eu acho importante, assim. Acho que tempo sempre arruma, é muito mais questão de organização e abdicar de algumas coisas em relação a outras. Nesse meio tempo também, fiz um mestrado no IMPA, que é super difícil. Então, quando fazer um mestrado, por exemplo, eu tinha que... Todo meu almoço era fazer uma lista de exercício, perdi sábado e domingo. Então, estudando para a prova. São questões, às vezes, que você tem que abdicar de algumas coisas para poder aproveitar e conquistar outras. Exato. E aí, puxando um pouquinho mais pro final, assim, do nosso bate-papo, a gente tem sempre uma dinâmica de ping-pong, né? Quando a gente faz perguntas e respostas, assim, a gente responder um pouquinho mais rápido. A primeira delas é um livro que você indicaria assim como uma leitura imprescindível assim para quem está estudando economia, para quem tem interesse no mercado financeiro. Meu livro, o Arábia, está na Amazon, só botar lá Arábia. Não, mas para o mercado financeiro, eu vou falar minha resposta, mas antes, como eu dou muita aula, tenho muito contato com aluno, eu sempre acho importante fazer esse disclaimer, que eu sempre vejo assim, quando alguém pede uma indicação tanto de livro quanto de curso, estão muito na cabeça assim, que existe uma indicação do livro ou do curso que a pessoa vai fazer ou vai ler e vai ficar especialista num assunto, e isso não existe. Assim. É muito importante tirar isso da cabeça, que não vai existir nem o curso, nem o livro. O processo de conhecimento é um processo contínuo e longo, então uma indicação de livro é um pequeno pedaço que você vai ter vários livros, vários cursos, e além da experiência prática para você ganhar conhecimento. Mas um livro que eu gostei muito assim, do mercado especificamente é o livro do Ray Dalio, que chama Principle. Muito mais que foi algo que eu fiz muito na STK, que o fundo dele, tem alguns teoricamente até que são mais quantitativos, mas o principal, ele sistematizou muito o processo de decisão. Isso eu acredito muito também. Não precisa ser 100% quantitativo, mas você ter um processo de decisão, sistematizar toda a tomada de decisão, por que você está tomando aquela decisão, e ter isso sistematizado e organizado. E o livro não é só sobre isso, mas ele fala muito sobre isso, eu acho bem interessante. É algo que eu penso que tem total sentido, principalmente para fundos discricionários, e eu acredito bastante. Esse do livro do Ray Dalio é bem polêmico. Tem gente que ama Principles e tem gente que odeia, assim, anti-recomendação total. Mas agora, trazendo para essa parte de anti-recomendação, eu queria saber, assim, um livro, uma classe de livro, tanto faz, que você acha, assim, que não vale a pena perder o tempo lendo. Acho que pensar em classe de livro, qualquer coisa assim de trade, assim, que eu acho que não vale a pena, porque primeiro que a pessoa vai ter quem quer trabalhar no mercado financeiro, eu acho que tem que esquecer qualquer tipo de conteúdo feito para pessoa física. Assim. Não que possa dar certo, ou pessoas possam ganhar dinheiro com isso, mas o trabalho do mercado financeiro, principalmente do buy side, é 100% diferente do mercado de pessoa física. Então, pensar nesses cursos de trade, de análise técnica muito focado para pessoa física, eu fugiria disso e desse tipo de conteúdo se o seu objetivo é trabalhar no mercado financeiro. O que eu acho que tem que ter é totalmente diferente, por mais que possa ter pessoas que ganhem dinheiro com isso, não só vendendo curso, eu acredito que falam que é minoria, mas deve ter um ou outro que consegue viver de trade, mas é totalmente diferente você estar operando 100 mil, 200 mil reais do que estar operando alguns bilhões, centenas de milhões. Então é outro mercado, é outro mundo. Então quem quer ir para o mercado financeiro de verdade, eu tentaria afastar desse mundo. E a próxima pergunta, um pouquinho mais pensando nas suas viagens e quantidade de países que você conheceu, qual foi o país mais diferente, assim, que você... Cara, esse país aqui valeu muito, não estava com muitas expectativas, mas superou completamente expectativas de viagem, foi um choque cultural muito grande. Qual país você, assim, acha que teve essa impressão?
Eu acho que dá para classificar vários, assim, dos 112, eu acho que tem todo tipo de... Tem desde o, tipo, a Nova Zelândia, assim, que eu acho que foi o lugar mais bonito que eu já fui, mas já estava esperando bastante e confirmou a surpresa. Filipinas também. Acho que tem lugares tipo Albânia, que a gente estava falando antes, assim, não estava esperando nada e é um lugar que está na mesma costa lá da Croácia e da Grécia, é um lugar também super bonito. Acho que os lugares lá do Oriente Médio, tipo, até a própria Síria, que eu fui um pouco antes do Estado Islâmico, daquela confusão toda, eu tive uma visão da Síria totalmente diferente do que as pessoas normalmente têm. Então, eu acho que pensando assim em visões diferentes, até a própria Arábia Saudita, que eu falo bastante do livro, acho que hoje em dia menos, ainda mais com o Neymar, Cristiano Ronaldo lá, acho que mudou um pouco a cabeça, mas a cabeça antes todo mundo tinha da Arábia Saudita, é um país assim ligado ao terrorismo, de aquelas leis malucas, e quando você vê e você conhece as pessoas, você vê que pode ter até um pouco disso, mas não é a visão de todo mundo. E agora, puxando até para a última pergunta do ping-pong, mas eu vou trazer um pouquinho também para saber mais como foi sua experiência na área do buy-side. Eu percebi que ficou faltando um pouco isso e eu queria saber assim, a sua história realmente na área do buy-side, que eu acho que muitas pessoas que estão assistindo o podcast se interessam. E, por fim, para finalizar o ping-pong, é uma dica para o pessoal que está ingressando no mercado agora, alguém que quer fazer diferença, com habilidade tanto de hard, tanto soft skill que ele tem que entrar pensando em desenvolver. Então, primeiro do buy-side, assim, o buy-side, na verdade, dependendo da classificação, mas é onde eu estou agora, que é a indústria de fundos de investimento. Então, tive a oportunidade de entrar no fundo de investimento, virar sócio, tive a oportunidade de fundar um fundo de investimento e agora fui incorporado pela Itaú Asset e estou dentro, assim, da estrutura da Itaú Asset, que não deixa de ser buy-side. A gente toca como fosse um fundo de investimento. Normalmente buy-side se chama muito dessa indústria de fundo de investimento, que é uma indústria que eu acho muito interessante assim, para começar a carreira. Eu acho que pouca gente, pelo menos na minha época, não sei como está hoje em dia, tem noção do potencial que pode ter tanto de desenvolvimento intelectual e de ganho financeiro que pode ter o buy-side, mas é claro que também tem os lados um pouco mais negativos, que é muito mais pressão, uma carga horária um pouco maior, mas eu acho que no geral, pensando até no Brasil, eu me formei em engenharia, então vendo assim, o quanto que um engenheiro ganha e quanto você pode ganhar no mercado financeiro, eu acho muito desproporcional e muito mais assimétrico para você ir para o mercado financeiro. Então, e fora também as remunerações podem ser muito altas, eu acho que o principal do buy-side ou de outras áreas assim, mais, vamos dizer assim, mais tipo, exclusivas do mercado financeiro, que eu acho que você está sempre trabalhando com pessoas muito boas. E isso é muito legal assim, para o seu desenvolvimento. Eu já trabalhei numa empresa multinacional grande, o meu primeiro estágio foi uma multinacional. Uma multinacional tem centenas, milhares de pessoas e tem todo tipo de pessoa. Desde pessoas muito boas, até pessoas medianas, até pessoas fracas. Mas no buy-side, como normalmente são equipes enxutas, todo mundo que vai trabalhar normalmente é muito bom e muito bem qualificado. Então te ajuda a querer evoluir mais e crescer mais. Aí em relação, acho que a outra pergunta era de dica, assim, Isso. Eu acho que a principal dica, pensando para quem for começar a trabalhar, primeiro na faculdade, eu acho que é muito importante se dedicar muito à faculdade. E eu acho que essa dica vale tanto para a faculdade, quanto para a liga, quanto para o trabalho, que é que não importa o que você está fazendo, é querer ser o melhor, entregar o melhor disso. Então, por exemplo, você está só na faculdade, você só... eu tive a oportunidade, algumas pessoas também têm a oportunidade de poder só estudar. Tem gente que tem que estudar e trabalhar e tem realidades diferentes, mas eu tive a oportunidade de só estudar. Então, se tem a oportunidade de só estudar, não faz sentido de você não se dedicar ao máximo à faculdade. Estudar bastante, ter notas altas, mas ter um CR alto, pode abrir oportunidades para vocês. No mercado financeiro, por exemplo, tem lugares que exigem CR acima de 7, alguns acima de 8. Então, enquanto você só está estudando, não faz sentido de se dedicar ao máximo na faculdade. E isso vale também para o primeiro estágio, primeiro emprego, assim. Você entrou no primeiro estágio, alguém te pede alguma coisa, você faz e entrega mais ou menos aquilo. Para você se destacar de verdade, você tem que entregar aquilo, e você vai se destacar mesmo se entregar bem, e entregar ainda uma coisa extra, tentar algo diferente, se esforçar, querer ser sempre o melhor do que está fazendo. Eu acho que parece óbvio, mas não é tão óbvio, senão todo mundo se destacaria e cresceria na carreira. Mas eu acho que
se entregar ao máximo que está fazendo, eu acho super importante. Eu acho, até o caso que a gente estava falando antes de dar aula. Assim, eu fui dar aula, nem acho que eu sou tipo, um dos melhores comunicadores do mundo, mas tudo isso foi via treinamento. Assim, eu fiz horas e horas de aula de oratória quando eu fui decidir dar aula, então eu decidi ser professor, mas nunca me remunerou muito bem isso, mas quando eu fui botei na cabeça que eu queria dar aula, eu queria ser o melhor professor de todos. Então fui fazer aula de oratória, aula de apresentação, e isso foi abrindo outras portas, até de participar, de ter cursos, dar palestra em ligas, ter participado do Shark Tank. Isso tudo foi fruto de ter me dedicando. Às vezes você não sabe por que aquela dedicação vai abrir portas, mas eu garanto que as chances são maiores se dedicando do que sem se dedicar. Com certeza. Agora eu queria agradecer também a sua presença, Rafael, ter aceitado esse convite, ter participado do segundo episódio desse nosso projeto, que é o SEMEC Talks. Agradecer o Ramon pela presença aí hoje também, e do pessoal que está aqui atrás da câmera, o Caliano, o Salé. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Foi um prazer e sucesso aí pro trabalho de vocês. Obrigado, Rafael. Valeu.